Vamos passar a bola para eles. Olha, integrando a equipe de narradores do Grupo Bandeirante de Comunicação desde 2014. Ivan Bruno é jornalista, apresentador e também já atuou como repórter, produtor, editor e redator, se destacando na cobertura de grandes eventos esportivos pelo mundo afora. E hoje, ele é o nosso convidado especial aqui no programa Os Donos da Bola. Seja bem-vindo, Ivan. Fazer assim, né, Ivan? Que é isso? Ah, cara. Pô, muito obrigado, pra nós recebê-lo muito aqui. Obrigado pelo convite, muito obrigado a todos da TV Guarandi. Tô feliz demais, cara, com carinho, com a receptividade de todos vocês e também da cidade de Campo Grande, que é a minha primeira oportunidade vindo aqui. E nossa, que cidade maravilhosa, que público acolhedor. Tô muito feliz de estar aqui e muito feliz pelo convite. Maravilha, a gente que agradece a toda a disponibilidade. A gente sabe que vocês são nacionais, é muito compromisso, são muitas plataformas que vocês respondem para o Grupo Bandeirante de Comunicação. Sim. Mas, ô Ivan, nós já sabemos do seu sucesso, o Brasil já sabe do seu sucesso, mas como é que começou em você, né, essa questão do amor ao esporte transferindo para as plataformas, para as narrações? Como é que começou isso em você? Rapaz, o amor vem desde criança, desde moleque. Pegava o quintal da casa da minha mãe, por exemplo, fazia pista, que eu adorava na época a Fórmula 1. Era muito da época do Senna e tal. Todo mundo tem o seu clube do coração. Então, a minha paixão foi muito galgada desde moleque pelo futebol e também pelo automobilismo. Foram duas estruturas esportivas ou duas paixões esportivas que me fizeram primeiro aquele amor de garoto, né? E aí durante o estudo, quando eu já estava no segundo grau, muita gente começou a falar, pô, começa a trabalhar em rádio, começa a trabalhar em TV, e eu achava o mundo muito difícil, né? E de repente comecei a estudar, me formei, inclusive fiz Senac, fiz jornalismo, e você falou do rádio, da importância do rádio, cara. Eu desses 17, 18 anos que eu tenho de carreira, grande parte deles foram pelo rádio. Então o rádio nos dá uma bagagem cultural e nos dá uma bagagem de conectar melhor com o público de uma maneira que é indescritível. Então, se a gente pudesse resumir, começou lá na infância, com Fórmula 1, com jogos de futebol, e aí depois é uma paixão que você sabe, né? Pra nós, ela só aumenta, né? Ela nunca diminui, só aumenta. Maravilha. Agora quero entrar com você para falar dos momentos do nosso futebol. Bora, vamos lá. Final Copa Libertadores. No meu ponto de vista, é difícil dizer quem é o grande favorito. Eu acho que as duas equipes, né, os dois treinadores muito parecidos, jovens, embora o Felipe Luiz começando agora, mas já mostrando ter muita capacidade até de gestão de pessoas. Porque eu acho que o grande problema no Flamengo é você gerir pessoas, todos ali têm egos, todos muito bem resolvidos, ricos, realizados, e só jogam 11. O Abel Ferreira não é muito diferente em relação ao Palmeiras. No teu ponto de vista, quem é que chega melhor para a decisão da Copa Libertadores? Ou é muito cedo para falar ainda? Rapaz, eu vou mais nessa segunda opção, porque se a final fosse na semana que vem, eu colocaria o Palmeiras como grande favorito. Acho que a goleada por 4-0 deu uma vitalidade para o time do Abel. O Felipe, ele é um ótimo treinador. É um time que me chama a atenção, que tem uma estrutura defensiva muito forte, é um time praticamente de ideia baliza zero, sofre poucos gols, só que entendo que o Abel tem um elenco mais das mãos, mesmo sendo um elenco reformulado dos últimos anos. Se a final fosse semana que vem, eu colocaria o Palmeiras, mas como é só no dia 29 de novembro, então tem muita coisa para acontecer, aí eu coloco no mesmo pé de igualdade que você destacou. Acho que há um equilíbrio muito grande e o que a gente vai ver dessas equipes trabalhando no Brasileirão vão conseguir nos dar a noção se o Flamengo vai conseguir manter o bom ritmo e se o Palmeiras vai conseguir manter a boa intensidade dessa reviravolta que para muitos é inesperada, mas para mim, diante de um time que o Abel montou, era algo até esperado, porque é impressionante a bola que o Palmeiras está jogando, Júlio. Agora, voltando ao Flamengo, você falou uma coisa importante, porque o Flamengo tem essa característica, né, de jogar pra frente. Sim. Lembra do ataque dos sonhos? Lembra disso? Lembro. Todo mundo lembra dos anos 90. Mas me parece que esse Felipe Luiz, ele tá preocupado, ou vem preocupado do ano passado pra cá, nesse ajuste de defesa. Ele tem conseguido, né, Ivan? Tem sim, até porque muito, acho que vai da bagagem que ele teve no futebol, exatamente, no Atlético de Madrid, por jogar de lateral esquerdo e principalmente ele vê como que o Cholo Simeone comanda a equipe. Então, tanto que ele até já falou em entrevistas que a base dele é Cholo Simeone e o Jorge Jesus. Então ele começa o trabalho no Flamengo com aquele Flamengo de pressão, de abafa, o estilo Jorge Jesus. E aos poucos, como você lembrou bem, ele vai trazendo esse aspecto defensivo muito importante. E em jogos decisivos, principalmente pensando no jogo que por enquanto é em Lima, a gente pode pensar num jogo de 90 minutos, onde é fundamental você ter esse aspecto defensivo. Então essa evolução defensiva do Flamengo é muito bem trabalhada pelo Felipe Luiz, por essa ótima bagagem que ele construiu. Maravilha. Agora o Abel Ferreira, vamos fazer um comparativo. Ele é apaixonado pelo futebol brasileiro. Sim.
o livro do Tele, ele, né? Então ele é um cara que realmente ele sempre deixou isso muito claro. No teu ponto de vista, essa mudança no elenco do Palmeiras do ano passado para cá mudou a casca do Verdão, né? Sem dúvida. Porque o Palmeiras, para essa temporada, não sei se você concorda, Juninho, amigo e amigo que nos acompanham aqui na tela do Donos da Bola, o Abel, pela primeira vez, ele tem a oportunidade de ter um elenco muito forte. O elenco dele é muito forte, muito estruturado. Diferente dos 4 anos anteriores. Ele completou 5 anos de trabalho no Palmeiras. Parece que é pouco tempo, não. Ele, pra mim, de longe, concordo contigo que você falou na abertura, maior treinador do Palmeiras. E a grande dúvida que se tinha do trabalho do Abel é como ele vai conseguir trabalhar com grandes jogadores pela primeira vez. E ele vai conseguindo achar peças, achar posições. Óbvio que todo treinador tem que ser contestado. E acho que há alguns erros no Abel que, por exemplo, ele trouxe no jogo contra o São Paulo e trouxe no jogo contra ele, deu o jogo de ida, que ficaram evidentes. E ele repetiu esse erro na partida do Equador. Já na volta para o Brasil, ele vem com uma tática completamente diferente. Então, esse entendimento desse elenco mais forte, mais robusto que ele trouxe, acho que traz um Palmeiras ainda mais reforçado. E lembremos, é um elenco muito jovem. Esse Palmeiras, mantendo-se essa boa base, é um elenco que esse ano já briga por títulos, mas é um elenco que daqui a 2, 3 anos vai poder brigar ainda mais, principalmente pela juventude do elenco. Então, o Abel consegue num espaço muito rápido fazer um trabalho, entender essa revitalização e propor um Palmeiras muito novo, muito forte e de muito vigor físico, de muita intensidade nas partidas também. Não, e o impressionante é que o Paulinho nem sequer jogou ainda, né? Exatamente. Que pra mim foi uma das maiores contratações do Palmeiras, desses todos que vieram, né? Sim, é o grande nome. Paulinho e Vitor Roque, mas o Paulinho é um jogador que já vinha atuando no Atlético Mineiro, um meia atacante de força física, de poder, de finalização, jogador que inicia o ataque. É engraçado que ainda nem jogou. Exato. E é interessante, né? Porque ele veio com um problema e depois este problema crônico gerou outro problema. Ou seja, foi algo que pegou o próprio Paulinho de surpresa e também a diretoria do Palmeiras, né? Era algo completamente inesperado. Maravilha. Pessoal, vamos rodar os VTs, andar pra frente com o conteúdo que a gente quer. A gente quer explorar o Ivan em todos os assuntos. Bora lá. Bora. Então bora pro break, já a gente volta com os VTs pra gente poder ter a participação do Ivan, dando os pitacos dele aqui. Após o intervalo, rapidinho. Voltando aqui com o programa, com o nosso querido Ivan. Olha, cria do Terrão, vamos falar do Corinthians. O meia Dieguinho, de 18 anos, assinou sua renovação de contrato com o Corinthians até o final de 2029. Bora ver. Júnior Dário. O próprio Ivan, o que vai ser do Corinthians? A salvação, claro que a base é importante. O terrão, que não é mais terrão, mas é importante pro Corinthians. Mas o que precisa mais no timão para que as coisas funcionem por lá? Rapaz, acho que é um choque administrativo que precisa. Você vê, por exemplo, a gente estava falando dos finalistas, Palmeiras e Flamengo. Claro, cada um a sua proporção, trabalhou de maneiras diferentes para reestruturar o seu time. O Flamengo teve o apoio muito com o Eduardo Bandeira, né? Fazendo aquele trabalho de secar as torneiras, de enxugar as torneiras, de não sair água, para depois você poder ter um patamar bilionário. Porque o Flamengo é isso, ele arrecada 1 bilhão, 1,5 bilhão por ano. Tem esse potencial. Já o Palmeiras não, teve aquele apoio inicial do Paulo Nobre, que estruturou, pagou com dinheiro do próprio bolso, taxa de juros bem menor, e depois veio com a Leila, que faz esse trabalho brilhante. Só que o que isso serve pro Corinthians? Cara, o Corinthians tem um tamanho tão gigante quanto o Palmeiras, quanto o Flamengo, de buscar um modelo de reestruturação administrativa para 2, 3 anos já começar a ter esse capital, começar a ser mais competitivo. Só que o problema é, será que quem está lá dentro quer realmente fazer isso com o Corinthians? E aí, este é que é o grande problema, porque o torcedor sofre, a gente vê cada vez mais uma direção que não está nem aí com o desenvolvimento do clube, e cada vez mais os grandes rivais, Palmeiras regionalmente e Flamengo nacionalmente, vão crescendo, o Corinthians vai sendo o que é, né? Então, precisa de um choque de administração e assim, para ontem. E tem uma coisa que eu tenho batido bastante. Nós acompanhamos na Faria Lima uma investigação, vamos entrar pro lado policial? Sim. Das fintechs no Brasil. Sim. O que eu tenho achado esquisito, Ivan, que grande parte das grandes equipes do futebol brasileiro, aí eu falo de São Paulo, Corinthians, tem umas dívidas com os bancos que poucas pessoas conhecem o nome, a procedência, de onde veio. Então o Ministério Público Federal, Estadual, começa a investigar essas dívidas aí. Porque sabe-se que os clubes têm um exercício de juro mensal milionário. Agora, quando o acerto é de presidente para presidente, presidente do banco
para presidente do clube, era bom começar a dar uma olhada de perto. Quem não deve, não teme. Né? Obviamente que existem clubes que são transparentes e são corretos, mas aí eu acho, porque, como você falou, é estranho os clubes há muitos anos não conseguirem pagar suas dívidas bancárias de capital de giro, diferente de dívida bancária de investimento, que é o estádio, que é a questão do estádio. Beleza, investimento. Agora, a dívida bancária de capital de giro, eu acho que precisava abrir uma investigação bem mais ampla no futebol brasileiro em relação a isso. Memphis Depay continua ou não no Corinthians? Cara, inegavelmente, Júnior, é um grande jogador. Só que o custo é muito caro. O custo é muito caro. O Memphis é um cara fantástico, é um cara brilhante. Só que diante do que a gente já viu, de valores que ele recebe mensalmente, de novo, ele não fez nenhuma obrigação. Ele pegou e fez a proposta, o Corinthians aceitou. Mas acho que hoje é inviável financeiramente pro modelo que o Corinthians tem. Você está falando da situação bilionária. A dívida do Corinthians ultrapassa 1 bilhão e nem colocamos o estádio nessa história. É acima de 1 bilhão a dívida administrativa, a dívida da estrutura do Corinthians. E aí você pega e contrata um jogador para 3, 4 milhões por mês. De novo, não questiona a qualidade do Memphis. É um grande jogador, é um grande destaque e pode ser um fator primordial para o Corinthians brigar na Copa do Brasil. Só que o custo para o Corinthians na atualidade, ele é muito caro. E a gente sabe que a fatura vem depois, ela vem bem mais gorda e bem mais complicada para o time. Maravilha. Saindo do Alvinegro de São Paulo, descendo a serra. Olha, o elenco do Santos finaliza hoje no CT Rei Pelé a preparação para o confronto direto contra o Fortaleza. Jogo de vida ou morte, que acontece amanhã às 15 horas, horário de Mato Grosso do Sul, na Vila Belmiro. Pensando nesse jogo, o técnico Juan Pablo Vojvoda realizou alguns testes durante a semana visando surpreender o ex-clube. Bora ver. Júnior Dário. O próprio! E a discussão já começa também, né, Ivan, da renovação ou não do contrato do Neymar, porque já se fala nisso. No meu ponto de vista, Neymar deveria renovar o contrato com o Santos e não cobrar salário até a Copa do Mundo. Acho que seria muito bonito da parte dele, tão pouco provável acontecer, se ele quer realmente permanecer no Santos. Mas e o que o Santos vai fazer se o Neymar não voltar para vencer essa barreira de jogos difíceis que tem para não cair, cara? Porque a gente tem que lembrar, né, Júnior? O Neymar veio com a ideia de um projeto de um Santos diferente. Não seria um Santos para brigar contra o rebaixamento, seria um Santos para apresentar resultados melhores, resultados superiores. E isso não se apresentou em campo. O Neymar, nos jogos mais importantes do Santos, esteve fora por lesões, problemas complicados que ele tem em questão de tratamento médico, questão de coxa, enfim, recuperação médica, melhor dizendo. Só que o Neymar, até a gente comentava fora do ar, é um ponto que eu sempre bato na tecla. Ele é um craque, é um gênio. Se ele jogasse 100%, seria o grande nome da seleção para 2026. O problema é, atualmente, ele não vem sendo jogador, ele vem sendo mais celebridade do que jogador. E, inclusive, às vezes até essa falta de zelo maior pode atrapalhá-lo nessa recuperação. O Ancelotti já deu uma letra, já deu um toque, já deu uma dica. Não conta com o cara que tá bichado, que tá baleado, tem que estar 100% fisicamente. Se o Neymar quer o projeto Copa do Mundo, eu concordo contigo. Revê o contrato com o Santos, veja um contrato que não onere tanto o clube que é do coração dele e que ele tenha um projeto nesses 6, 7 meses para que ele possa apresentar um bom futebol e garantir a vaga na Copa. Porque nesse momento, nem ajuda o Santos e nem tem nome na Copa. Sem dúvida. Matou a charada. Vamos tocar o barco, ó. Peça importante no São Paulo, falar do tricolor, do meu São Paulo, meu Deus. O atacante Luciano chegou à marca de 100 gols com a camisa tricolor, algo cada vez mais raro no futebol moderno. Mesmo assim, existe uma discussão em que foi pautado aí no Esporte Debate da Rádio Bandeirantes. Afinal, o jogador pode ou não ser considerado o ídolo do clube. Bora ver. Júnior Dário. O próprio, que timaço ali, né? Você viu ali? Se esse time jogasse pelo São Paulo, não é verdade? Esse time que tá no estúdio da Rádio Bandeirantes jogasse futebol pelo tricolor, era ex-campeão do mundo, né? Ex-campeão. E o que acontece com o São Paulo, Ivan, no teu ponto de vista? Júnior, a gente estava conversando aqui enquanto estava conferindo grandes parceiros, né? Denis Gavazzi, Ricardo Capriotti, Ale Pretzel, Capelinha, enfim, grandes amigos. O São Paulo passa por um problema muito semelhante ao do Corinthians. Administrações que não souberam entender que o futebol evoluiu, as dívidas que só foram aumentando porque eles pensam mais neles do que no próprio clube, do que no próprio torcedor. E aí o que acontece? A gente lembrava de ídolos da história do São Paulo, Careca, Miller, Raí, Luiz Fabiano, França. E hoje o clube
tem que se contentar com peças de segunda e terceira qualidades do futebol brasileiro, porque não tem potencial financeiro. E quem recebe uma proposta do São Paulo, sabendo que o São Paulo está num problema financeiro, cobra mais caro. Cobra mais caro. É a lógica do mercado. Então o que acontece? Você contrata jogadores que hoje são de segunda, terceira prateleira do futebol, tiram aquele poder que o São Paulo teve. De outrora, a gente lembrou os títulos da década de 80, Nossa, 90, 2000. Nos últimos 13 anos, se não me falha a memória, são apenas 3 títulos. Então, você vê como gestões que mal administram, que não zelam pelo seu clube, causam ao patrimônio e causam ao futuro, porque esse problema que o São Paulo vive é o mesmo do Corinthians. Não vai resolver em um ano. É um projeto que tem que ser de secar a torneira, fechar a torneirinha por 3, 4, 5 anos. Para ir ver depois disso. Só que nesses 4 ou 5 anos, com um time menor, com elenco menor e com gasto menor, você pode correr risco de cair, você pode ficar sem títulos. E o torcedor, infelizmente, tem que sofrer graças a essas péssimas administrações. E não joga mais no Morumbi até o ano que vem. Isso é o fim da picada, cara. Isso é o fim da picada. Absurdo, cara. Não dá pra entender. Não dá pra entender. Ok, você tem os shows hoje, que é um capital importante financeiro, mas não dá pra entender como a casa do seu torcedor, onde está a alma do seu time, não vai poder ser usada por 3 meses praticamente. Por conta de 20 milhões de reais. Exato. É um clube que está devendo. Um lateral da base que você vende, um jogador que você arrecada esse... Pega o Palmeiras, os últimos 3, 4 jogadores, lucrou bilhão. O São Paulo... Um zagueiro por 300 milhões. Exato. Cara, e a base de Cotia era tão... Era exemplar, né? Exato, era exemplar, era o sonho de qualquer menino, era o sonho de qualquer torcedor ver um menino despontando o São Paulo e ser vendido a 100, 150 milhões. Hoje o São Paulo, infelizmente, bate caneca como o Corinthians, qualquer 20, 30 milhões está levando embora. Tá levando embora. Gente, antes de acabar o programa, eu quero que vocês acompanhem agora um VT que nós preparamos, claro, um pouco do que é a carreira desse monstro sagrado. Obrigado. Ivan Bruno, bora ver. Que grande notícia, o Brasil em busca do bronze. No vôlei, aqui a gente segue. O Brasil esquerda dura, aberta a contagem, contagem. Vamos ver. Acabou. Somos campeão. Acabou. Só não cai o time, que maravilha! Somos campeão! Parabéns, Herbert! Parabéns, Brasil! É ouro! Que lindo! Sensacional! Inacreditável! Que maravilha! Parabéns, garoto! Uma virada épica! Espetacular! Que cruzado lindo! Entra um cruzado potente, um cruzado fulminante! Inacreditável, Cláudio, que estamos vendo no Japão! Lindo, Ivan! Que maravilha! Que luta! Olha que cruzado lindo! Desceu e não volta mais! Não volta, acabou! Ucraniano perdido nas próprias pernas! Acabou! É ouro! É ouro, Brasil! Uma luta simplesmente inacreditável! Para acreditar até o último instante, até o último momento! Nada no Brasil é fácil! Herbert, na base da força, da raça, da superação, faz o público brasileiro vibrar, Cláudio! Acabou! Brasil! Monstro sagrado você, como diz o Neto, né? O Neto é o sagrado. parceiraço, pô. Será? Obrigadão, Júnior. Obrigadão. Convida a galera pro evento de hoje, né? Pô, primeiro agradecer você e toda a produção do Donos da Bola. E convidar a galera hoje e amanhã no Band Esportes e no Terra Viva, tá? Transmissão nos 2 canais a partir das 8 da noite. Tem o PBR, o maior evento de montaria em touros do mundo, que está no Brasil e também está na tela do Band Esportes, do Grupo Bandeirantes de Comunicação, Júnior. Ivan, obrigado pela tua vinda aqui. Felicidades, Deus te abençoe muito, viu?
meu querido. Obrigado. Obrigado por esse momento aqui, viu? Obrigado pelo convite, parabéns pelo programa maravilhoso e fantástico e, pô, precisando, é só chamar que vai sempre ser uma honra. Obrigado pelo convite. Sinta-se em casa sempre. Gente, por hoje é só, voltaremos na segunda-feira com mais programas Donos da Bola. Quero que você se cuide, olhe sempre a Jesus, que eu tenho certeza que tudo vai dar certo na sua vida, tá? Um beijo no seu coração e no coração da equipe aqui da TV Guanandi, essa galera que faz realmente o programa acontecer, tá bom? Beijo! Até segunda! Tchau, tchau, galera! Valeu, Marcos.